Provérbios, capítulo 6, verso de número 12, diz assim: o homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca, acena com os olhos e fala com os pés, e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será destruído, sem que haja remédio. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te pedir, fale conosco nessa manhã, Deus. A sua palavra, Pai, tem toda a preeminência nessa manhã, Pai. Precisamos ouvi-la, Senhor. Não a voz de um homem pecador como eu, Senhor, mas queremos ouvir a sua voz, Pai. É ela que traz satisfação ao nosso interior. É ela que, ó Senhor, nos abençoa, Pai, para que possamos continuar a caminhada, Senhor. É ela que faz com que possamos nos manter de pé, Senhor. E por isso, ó Deus, nós desejamos ouvir de Ti, Senhor. Também queremos apresentar diante de Ti, Deus, a vida do nosso pastor Alain. Pedimos, clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha curá-lo, Senhor. Para que o Senhor, ó Pai, venha estender as suas fortes mãos, Senhor, e, ó Pai, liberar poder, Senhor, poder de cura sobre o Teu ungido, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, conceda a Ele saúde plena, Senhor. Conceda a Ele uma saúde impecável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vá de encontro ao Teu ungido neste momento, Pai. E, ó Deus, decreta a cura, Senhor. Pois, ó Pai, se o Senhor liberar apenas uma só palavra, o Teu servo será curado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela vida do nosso pastor, Pai. E pedimos ao Senhor, ó Pai, conceda a Ele saúde emocional, saúde espiritual, saúde biológica, Senhor. Conceda ao Teu servo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, ó Pai, queremos Te agradecer por essa oportunidade do qual o Senhor nos faculta, Senhor, de estarmos reunidos neste lugar para adorar o Teu santo nome, Senhor. Oramos ao Senhor e Te agradecemos, ó Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma bela salva de palmas ao Senhor. Pode se colocar sentado, tome seu assento. Irmãos, esse texto é localizado em um dos livros que, às vezes, ele é pouco estudado. O livro de Provérbios. Provérbios vem a ser um dos 3 livros de sabedoria do Antigo Testamento. Provérbios foi escrito por um rei chamado Salomão, filho de Davi. Provérbios é a expressão de um jovem que obteve sabedoria. Imagina você tendo uma voz divina em sua direção, dizendo: pede o que tu queres. Alguns pediriam casas, outros pediriam muita saúde, outros pediriam para alcançar uma vida estável dentro da sua empresa. Muitas petições certamente seriam apresentadas diante do Senhor. Mas em Provérbios é a voz de um homem
que desejou a sabedoria do alto. Provérbios foi escrito por Salomão, porque havia recebido da parte de Deus sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para viver, sabedoria para andar, sabedoria. Irmãos, e esse é o desejo de Deus para a sua igreja, que possamos obter sabedoria, porque se tivermos sabedoria em algumas ocasiões da nossa vida, saberemos como nos comportar, com sabedoria saberemos discernir, com sabedoria saberemos nos relacionar, com sabedoria saberemos governar a nossa casa, com sabedoria você será bem em todas as coisas. Provérbios é o livro de um jovem que obteve sabedoria. 3 livros apontam para a sabedoria. O primeiro, Provérbios. Segundo, Eclesiastes. Eclesiastes é aquele homem que obteve sabedoria, mas agora ele sabe ter um senso crítico. Ele olha para toda a criação, ele olha para tudo aquilo e sabe pontuar, sabe ver. Não é meramente uma sabedoria, mas ele sabe examinar e exatamente discernir e executar. Mas também há um livro dentro do Antigo Testamento, que é o livro de Jó. Jó é um livro em que vai expressar alguém que é sábio e avançado de idade. Era aquele que é experimentado, aquele que tem experiência. E aí a gente aqui alcança pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Porque não basta ter sabedoria, é necessário ter discernimento e executar essa sabedoria com eficácia, como está em Eclesiastes. Mas também, tudo isso deverá promover em nós experiência. E é isso que o Senhor quer para a sua igreja, que você tenha experiência com Ele, que você seja um homem sábio, que você seja um homem entendido, que você seja um homem que seja um bom erudito, mas que não pare por aí, seja um homem experimentado, tenha conhecimento, tenha discernimento, mas também saiba executar todo esse conhecimento, alcançando do seu Deus experiência para viver algo sobrenatural, porque o que o Senhor está liberando para a sua vida são coisas espirituais e sobrenaturais. O que o Senhor quer revelar para a sua vida são coisas estrondosas. Amém? Sinto a presença do Senhor aqui, querido. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos fala sobre as características de um homem Belial. Talvez você diga, pastor, por que você está querendo ser provocativo? Porque tomar aqui a ocasião de trazer um texto onde vai dissertar pontos a respeito de um homem que é iníquo, um homem que é ímpio. Irmãos, aqui esse texto é bastante relevante, porque nos aponta exatamente aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus detesta. Imagina você, irmãos, aquele que está querendo alcançar uma aliança, se casar. Normalmente você tem um tempo de namoro, porque você necessita conhecer essa pessoa, porque você necessita saber os gostos dessa pessoa. A fase do namoro, a fase do noivado é excepcional, porque é ali que você conhecerá exatamente os defeitos e também as qualidades, para ver se você aguenta chegar lá, não é isso? Porque depois de casado não tem como voltar atrás. A Bíblia diz, até que a morte vos separe. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a gente entende aqui que há coisas no qual o Senhor preza para que possamos ter com Ele um bom relacionamento. E para ter um bom relacionamento, você precisa conhecer gostos. Foi assim com a sua esposa, com a sua namorada. Você se relacionou e buscou em Deus alcançar, entender o que ela deseja, os gostos, as preferências,
Buscamos normalmente prestar atenção acuradamente nesses pontos para que possamos manter nossos relacionamentos. Saber o que a pessoa gosta, normalmente buscar as coisas que possamos cultivar maior conexão. As coisas que nos conectam de maneira que possamos ter um maior entrosamento, ter um relacionamento coeso, ter um relacionamento blindado, ter um relacionamento que, de fato, possamos viver uma vida agradável, uma vida onde a harmonia é resultado. Irmãos, é comum buscarmos para a convivência conhecer, e andar lado a lado é importante. Para conhecer este Deus, você precisa conhecer o gosto dele, o que ele gosta e o que ele detesta. O texto aqui é bem enfático, porque ele aponta, e aqui é o Provérbios numérico, ele aponta pelo menos 7 coisas dos quais o Senhor, ele mesmo abomina. O texto diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a alma dele abomina. Aqui, irmãos, não é para você fazer uma somatória, 7 mais 6, não é isso, porque o texto mesmo vai dissertar a respeito dos pontos, as 7 coisas que ele detesta, a 7ª ele abomina, detesta de vez. Perceba que o texto, ele vai descrever isso, e aí, irmãos, o que tem de relevante para as nossas vidas? Porque naturalmente, se você nasceu de novo, se você anda com Deus, se você busca entender quem é Deus e a voz dele está dominando a sua vida, normalmente você vai detestar o que ele detesta, normalmente você vai desprezar o que ele despreza. Aquilo que para ele é abominável se tornará abominável para você, porque você anda lado a lado, você anda junto, você está se relacionando com ele, você se interage com ele, você busca justamente saber o sentido pelo qual da comunhão. E irmãos, a interação com ele fará com que você venha realmente basear o seu relacionamento com conhecimento, sabedoria, discernimento e experiência com Deus. Irmãos, foi assim que Deus fez, né? A Bíblia é uma narrativa justamente para apontar o amor sublime do Pai. Cristo, ele promove em nós relacionamento para que possamos ter paz com Deus. E para que realmente venhamos a viver isso, devemos compreender o amor de Deus, porque é o amor de Deus que realmente suscita em nós, cria em nós a paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: portanto agora que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação, passo do qual não temos paz, mas de uma forma monérgica, o Senhor nos alcançou e nos justificou. Ou seja, nós não realizamos nada para nos tornarmos justos, mas Ele nos justificou de uma forma florense. Ele aplicou uma justiça do qual esta não é nossa. A nossa justiça, nossas obras, aquilo que podemos fazer, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia, para Deus não agrada, mas a justiça de Deus, esta é gloriosa, esta é soberana, e esta justiça está aplicada na tua vida para te salvar, ela é eficaz para te levar aos céus. E esta justiça, você que foi justificado, o Senhor promove para a sua vida paz com Deus. Aleluias! Como agora nós que somos nascidos de novo, desejamos viver, manter uma boa convivência com Deus, irmãos. E naturalmente, quando há convivência, nós compartilhamos de coisas, compartilhamos de sentimentos, de natureza, compartilhamos do que somos. Num bom relacionamento se faz isso, nós compartilhamos. E é isto que o Espírito Santo promove em nós, porque o Espírito Santo cultiva em nós a sua natureza, de maneira que agora justificados, passamos a mudar de natureza. Antes tínhamos uma natureza semelhante a esta em que Salomão descreve como sendo filho de Belial, mas agora em Cristo Jesus você obtém
natureza nascendo do alto para viver uma vida eterna. E assim, irmãos, como tendo uma boa experiência, um bom relacionamento com Deus, você vai prezar com as coisas que são de Deus. O teu interesse será as coisas que são do alto, porque você nasceu do alto. Em Amós capítulo 8, verso 11 a 14 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que vos enviarei fome na terra, fome não de pão, nem de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Irão de um rumo, de um mar a outro, de norte ao oriente, correrão de um lado para o outro para buscar a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naqueles dias as belas virgens e as raposas desmaiarão de sede. Irmãos, aqui, querido, expressar a questão da sede, aquele que deseja a palavra de Deus. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, é desesperado por ouvir a palavra do Senhor. Aquele que é nascido de Deus é desesperado por ser guiado por o Senhor, porque ele mesmo não guia o barco da sua vida, ele mesmo não está na direção. Quem está na direção da sua vida é Deus. Quem guia, quem é o mentor, quem é o alfa e ômega é o Senhor da glória. Quem está governando a nossa vida é o Senhor da glória. Aleluias. Nosso maior desejo, portanto, deve ser buscar o conhecimento de Deus. Oséias diz: prosseguimos em conhecer ao Senhor. Prosseguimos em conhecer ao Senhor, por quê? Porque Ele virá sobre a chuva, Ele virá sobre a terra sedenta, virá como chuva temporã, como chuva de maneira que vai regar o nosso coração, se assim buscarmos Ele com toda a inteireza do nosso coração. Irmãos, o que procuramos em Deus é nos relacionar de uma forma perfeita, justa. Um homem mau, um homem iníquo, ele na sua boca, ele é pervertido. E aí a gente vê aqui, pelo menos no verso número 12, o autor descreve a anatomia do homem, dizendo que o homem mau usa o seu próprio corpo. Ele não consegue restringir os sentimentos no coração, mas ele expõe isso, porque o corpo fala. O corpo fala, e aí diz assim: o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Ele acena com os olhos, ele praticamente quase que fecha os olhos, porque maquina dentro de si. Ele fala com os pés. O homem mau, ele faz sinais com os dedos, e eu poderia fazer uma aqui que seria chulo, mas há no coração do homem mau uma semente maligna que gera contenda. O homem mau não tem prazer na harmonia. O homem mau não busca que a comunidade local, ou que o homem mau não busca que a família viva um gozo, uma alegria perpétua. O homem mau busca destruição, porque o homem mau, ele é nascido do diabo. O homem mau, um homem iníquo, um homem de Belial, ele é nascido da semente da serpente. Irmãos, o texto vai dizer lá no início, em Bereshit, no início, a primeira profecia que Deus libera para o homem, ele diz que o homem ele iria do suor do seu rosto, ele iria comer o seu pão. A mulher, na sua sentença, a sentença era dar à luz com dores, e a serpente seria rastejar. E logo em seguida diz: eis que porei inimizade entre a tua serpente e a serpente da mulher. Logo ali o texto diz que há uma semente da serpente. Se na semente da mulher interpretamos exegeticamente de que a semente da mulher é Cristo,
o Adão perfeito, então a semente da serpente são os seus servos malignos que gozam de uma natureza caída. É por isso que Caim matou Abel, porque dentro da atmosfera caída, dentro da natureza adâmica, um irmão pode matar o outro. Dentro da natureza adâmica, você pode falar mal. Dentro da natureza adâmica, você deseja puxar tapete. Dentro da natureza adâmica, você vai desejar como que boicotar o seu irmão. E a Bíblia diz que se amarmos a Deus, o nosso amor, sem antes amarmos o nosso irmão, não é verdadeiro, porque o amor a Deus se reflete em amarmos os nossos irmãos. Ou seja, não adianta dizer eu amo a Deus, vim na igreja todos os domingos, não adianta vir domingo de manhã, beber às 9 horas, culto às 18 horas, vim na quarta-feira da resposta, mas detestar o seu irmão por dentro. Irmãos, nada vai acontecer. O que Jesus quer promover na sua vida é um amor que você não vai conseguir controlar. Quando você chegar nessas portas, você vai querer abraçar. Quando chegar nessas portas, você vai querer trazer uma palavra dizendo eu estou aqui. E quando você chegar nessas portas, você dirá, irmãos, eu estou contigo. Agora perceba, verso de número 16. As 6 coisas do qual o Senhor odeia, 7 pelo qual a sua alma abomina. A primeira coisa que ele abomina, que ele detesta, olhos altivos. Repita comigo, olhos altivos. Para conhecer a Deus, você deve entender que Deus rejeita quem tem olhos altivos. Quando o orgulho toma conta dos nossos corações, ele faz com que possamos enxergar o outro como sendo inferior a nós. E por que Deus rejeita o orgulho? Porque esse sentimento estava no coração até mesmo de Satanás, quando tentou tomar até mesmo o trono de Deus. Lembra? Ele na verdade não queria, aliás, vou me corrigir, ele não queria exatamente ser maior do que Deus, porque isso é inconcebível, mas ele queria ser pelo menos igual, ou no mesmo patamar, se assentar no trono de Deus. Por quê? Porque é inescrutável a grandeza, a majestade, o poderio, a soberania do nosso Deus, e até mesmo Satanás não pôde vislumbrar em sua totalidade. Daí ele diz, eu me sentarei aonde ele está, eu estarei pelo menos no nível, queria se orgulhando. Irmãos, o orgulho precede a queda, e é por isso que nós precisamos rejeitar qualquer resquício de orgulho em nós, porque, irmãos, Malaquias capítulo 3, verso 15 e 18 diz, ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Alguns dizem dessa maneira, os soberbos são como bem-aventurados. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam ao Senhor. E o texto diz, então, aqueles que temerão ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, aqui está uma exortação exatamente que vai de encontro à sua vida, porque primeiramente eu quero te dizer, que até mesmo dentro do seu matrimônio, nos seus relacionamentos, nas suas reuniões, nas suas resenhas, há um livro que está escrito, e o Senhor está anotando tudo.
É duro, mas é o texto sagrado. O texto sagrado está dizendo que este livro não está aplicado aos perdidos. Este livro está aberto para escrever, é um memorial para os santos. O Senhor está anotando tudo, aleluias. E é o que o texto diz. O texto diz que os iníquos não se escaparão do juízo do Senhor. É duro, mas é o texto, e por isso precisamos entender que devemos andar com Deus de forma límpida. Precisamos andar com Deus santo, porque tudo que realizamos, tudo que pensamos, tudo que falamos, o Senhor está escrevendo. Por isso deve culminar em nós uma atenção redobrada. Porque irmãos, duro é cair na mão do Deus vivo. E aí talvez você diga: mas eu sou santo, falo em mistério, pulo, rodo no poder. Irmãos, Deus é bom. Ele vai trabalhar para não perder a sua alma. Mas há pecados que há resultado, consequências. E o problema nosso como igreja é acharmos que estamos imunes às consequências. Ora, vem uma pessoa e se arrepende dos seus pecados. Ele diz: olha, pastor, confessando, eu matei uma pessoa, eu aconteci. E ele vem com a mentalidade dizendo: tudo foi perdoado. Irmãos, tudo foi perdoado lá, mas aqui na terra tem consequências e deve ser pago. Se é diante da lei dos homens, deverá ser realmente quitado. Agora, irmãos, as pessoas chegam e dizem: agora estou purificado desse pecado, mas e a consequência? Devemos pagar, e é isso que acontece. Naturalmente, tem consequências que vêm até mesmo debaixo do nosso seio familiar. Tem filhos que estão pagando por uma consequência de um pecado dos pais. Tem filhos que estão vivendo em miséria, porque na verdade o pai pecou, a mãe pecou e não deseja mudar. E os filhos que estão subordinados pagarão e viverão a consequência do pecado dentro da casa. Irmãos, quando você vive uma vida de santidade dentro da sua casa, lá não é aqui não, porque aqui todo mundo é santo. Eu vejo todo mundo como puro, mas lá dentro da tua casa se revela o que você é. É como marido, é como filho, é como esposa, é como família, é como amigo. É lá que se revela o que você é, porque aqui é fácil você demonstrar piedade, mas a Bíblia fala que é capaz de negar a eficácia dela. Está duro, irmãos, mas é o Evangelho de Deus. Porque a gente não quer, querido, perder uma sequer ovelha do aprisco de Deus. E este altar tem prezado por isso, irmãos. Se você pegar a pregação do Diácono Júnior, a última que ele trouxe nesse altar, foi tremendo, porque ele falava que o Pai exorta quem Ele ama. A gente às vezes recusa a disciplina de Deus, mas o que Deus quer é disciplinar a igreja, mas tem um fim, é para revelar nela as glórias futuras, para revelar em você coisas que você não vai poder descrever com os olhos, porque não subiu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu aos coração dos homens. Deus revela na face de Cristo Jesus. Deus revela para aqueles que querem viver comunhão, sinceridade com Ele. Irmãos, Provérbios, o texto diz, Provérbios 11:2 diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa. Você está vivendo numa comunhão falaciosa.
Você está vivendo numa interação onde você carrega em si uma máscara, porque não está realmente transmitindo o que você verdadeiramente é, e isso é balança enganosa. Naturalmente, tendemos a acreditar que essas pessoas ficarão impunes, que ao me apresentar diante da reunião dos santos, ou dentro da minha casa, ou lá no meu ambiente de trabalho, com uma máscara, ela vai permanecer grudada no meu rosto, e negativo, porque uma hora a mentira, irmãos, mentira tem perna curta, uma hora ela se revela. Irmãos, eu falo isso porque quem nunca mentiu? Todos nós um dia mentimos, e a mentira, ela não consegue permanecer para toda a vida. Uma hora ela vem à tona, uma hora aparece, uma hora acontece, quer seja externando, somatizando no corpo, ou até mesmo na morte, mas uma hora a mentira vem. E é por isso que nós não devemos viver usando uma balança enganosa. A Bíblia fala que a balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo, Ele tem prazer. Nem sempre o peso justo é aquele que será mais pesado. O peso justo será aquele que tem maior transparência, que é mais limpo, que tem aparentemente menos importância. Pode ser o peso de uma pluma, pode ser o peso apenas de um dedo, mas se for correto, santo, justo, verdadeiro, diante de Deus, tem maior valor do que todo o peso de multidões de obras, porque o que o Senhor quer é a inteireza do nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Os olhos altivos, o orgulho e a lavoura do ímpio é pecado. Considerando que seguir Jesus, preste atenção, seguir a Jesus é renunciar, e a nossa renúncia é a evidência que de fato nós nos humilhamos para viver algo novo diante de Deus. Passamos a de fato não contornar, tomamos a cruz de Cristo, porque é isso que Deus deseja e ordena para a sua igreja. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu orgulho, negue o seu eu exacerbado, tome a cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro, e perder, e ser prejudicado perdendo a sua própria alma. Devemos abandonar o ego, o olhar altivo, e nos humilhar. Irmãos, por muitos anos eu olhei para a carta aos Filipenses, e um detalhe ali, porque eu lembro de um comentário bíblico que eu li de Martin Lloyd Jones, que ele falava sobre esta carta como sendo a carta alegria de Deus. Eu olhava, lia de uma maneira que eu não conseguia achar um ponto de erro na igreja. Uma igreja que estava sendo abençoada com uma revelação sublime. E aí de repente, irmãos, por que a motivação do autor? Por que o autor, ele libera uma palavra para a igreja dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando em forma de homem. O que ele está querendo dizer? Que aquela igreja precisava se humilhar, ela precisava abandonar o orgulho e abraçar os brasões de Cristo em si, se vestir
da humildade de Cristo. Cristo ele é humilde sendo o Senhor. E aí, lembra dos discípulos? Os discípulos interpelam ao Senhor dizendo: mestre, quem se assentará à tua direita ou à tua esquerda? Permita que nós nos assentemos. E aí Jesus fala: olha, não compete a mim, mas ao Pai. E ele dá a ilustração dizendo: o maior deve servir o menor. Irmãos, na escala que nós temos, naturalmente quem é servido é maior, mas no reino não, quem serve é maior. Se você quer ser alguma coisa, sirva no reino de Deus. Se você quer ser alguma coisa, sirva como cooperador. Se você quer ser alguma coisa, sirva como um bom diácono. Se você quer ser alguma coisa, sirva como pastor. Se você quer ser alguma coisa, sirva como ministro de louvor. Mas se você quer ser alguma coisa dentro da sua casa, sirva como um pai de família. Se você quer ser alguma coisa dentro da sua casa, sirva como mãe de família. Se você quer ser alguma coisa, sirva como um bom filho, obediente, submisso. Se você quer ser alguma coisa, seja menor, porque sendo menor, essa é a receita, Deus te verá como alguém maior. Perceba que dentro do contexto imediato de Cristo, Jesus estava vendo isso. Os fariseus, ele aponta porque ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais as hortelãs, o entro e o cominho, e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis fazer, porém, essas coisas, e não omitir aquelas. O que ele está dizendo? Não adianta expressar as obras, se na verdade dentro você está omitindo as melhores. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora vocês estão adornados, mas por dentro estão cheios de ossos secos. Dentro do reino de Deus, não importa a aparência, importa realmente a qualidade com Deus. Pode ser que a minha aparência seja de fraqueza, como Paulo mesmo diz, que ele mesmo, a carta às Gálatas diz: olha, eu fui a vós, mas eu fui a vós desconfigurados, não tinha graça na minha aparência, mas a mim, meu apostolado é defendido, porque a palavra que veio trouxe resultado sobre vós. Se vocês julgais que eu não sou apóstolo, eu não sou apóstolo para eles, mas para vocês sim, sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Porque, irmãos, naturalmente temos a tendência de nos tornarmos pessoas religiosas, cheias de caos, ou seja, marmorizados por fora, mas por dentro seco. Não adianta, querido, ter piedade quando por dentro não tem justificação. O que Deus quer para a sua igreja é que sejamos melhor de dentro para fora, que sejamos maior de dentro para fora. Porque, irmãos, a diaconisa Kede pregou na quarta-feira a respeito de João capítulo 4, interessado, vai lá, está nas redes sociais, muito bacana. Mas, irmãos, preste atenção, porque as águas de Cristo, ela não flui de cima para baixo, ela não flui da direita para a esquerda, ela não flui de baixo para cima, ela flui de dentro para fora. Por isso ele diz: tornar-se-á como águas vivas dentro de ti. Irmãos, está lá em João capítulo 7, verso 38, aquele que crê em mim, assim como diz as escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. O que o Senhor quer, Ele deseja, é nos lavar de toda ossada, de toda morte que está dentro. Aleluias.
Ele fala, segunda coisa, língua mentirosa. Irmãos, Deus detesta a mentira. Deus abomina a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, porque ele é homicida desde o começo. Terceira coisa que nós vemos aqui, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, esse verso é importante de atentarmos, porque, querido, todo aquele que é filho de Belial tem as características do seu pai, do diabo. Ele é homicida, Jesus escreve, ele é homicida desde o começo, desde o princípio. Então, perceba que Jesus diz que o pecado, ele brota de dentro para fora. Naturalmente, tendemos a externar o pecado como sendo apenas uma prática executada. Mas para Jesus não, para Jesus o pecado está dentro. E é por isso, irmãos, que eu quero me colocar aqui. Eu preciso de Cristo como exemplo, Cristo de dentro para fora, porque há muita coisa que precisa sair de dentro para fora, e isso só acontece quando nós damos a oportunidade dos rios de águas vivas fluir dentro de nós. Você está comigo? Diga glória a Deus. Eu, meditando nesse texto, eu pude entender que não seria fácil, porque é um texto duro, mas é um texto que o Senhor quer nos relevar à verdade. Não adianta andarmos ludibriávidos, enganados com os nossos próprios comportamentos, achando que somos alguma coisa. Quando a oportunidade bate, e a primeira pessoa a pecar somos nós. Perceba Jesus, em Mateus capítulo 4, em sua tentação, ele havia sido, no capítulo 3, havia sido ungido, cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, ele é levado para o deserto para ser tentado. E lá, ele vence porque o que ele tem dentro sobeja de maneira que vai impactando o que tem fora. E o que ele tem dentro é capaz de realmente derrotar o vil pecador Satanás. Pela palavra ele venceu. E assim, querido, está liberado para as nossas vidas. Nós precisamos vencer as nossas guerras pela palavra, extraindo de fato o que somos. E o que somos não é o que está externo. Por isso Paulo diz, portanto, não andais por vista, mas nós devemos andar de acordo com os olhos espirituais, sem a mentira, sem o poder da mentira. Mateus capítulo 15, verso 19 diz: porque do coração do homem procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. Não é isto que contamina, não são as coisas externas ou até mesmo o alimento que contamina o homem, mas é aquilo que brota no coração do próprio homem. E perceba, o texto fala, Mateus capítulo 15, verso 14, Jesus disse, ele coloca uma lista aqui, dizendo que do coração procede os maus pensamentos, a morte, o adultério, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmios. Ele está dizendo aqui que antes até mesmo de externarmos, cometemos o pecado, apenas estando assentado na nossa alma, na nossa psique, na nossa mente, já estamos pecando. Daí, irmãos, é algo severo, porque até mesmo a cobiçar a mulher do próximo é realmente adultério. A Bíblia diz, Jesus está dizendo, que apenas em maquinar, pensar no seu coração a respeito de uma mulher que não é sua, já é
adultério. Oh, irmãos, está dizendo também que o furto pode acontecer antes até mesmo de você furtar, porque o pecado brota no coração do homem. Por isso a importância de sermos regenerados de dentro para fora. Amém, irmãos? Quarta coisa aqui que ele fala: coração que maquina o mal. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus desígnios. É do coração que brota sentimentos perversos. E à medida em que nós vamos andando com Cristo, gozando de uma interação, relacionamento, intimidade, mais de Deus vai sendo imbuído em nós, nossa natureza vai mudando, nossa vida vai mudando, e eu não consigo mais olhar para o meu irmão, não consigo olhar mais com a minha irmã com um sentimento de disputa, de achar que eu tenho que ser maior do que ele. Aqui, querido, na casa do Senhor, quem é maior é Deus, maior é o Senhor. Quem tem que governar a sua vida, a minha vida, é o Senhor dos exércitos. A gente anda, coopera, mas somos cooperadores com Cristo, porque quem está fazendo a obra é Cristo em nós. Cristo em nós é o interesse do Pai. Cristo em nós é esperança da glória eterna. Mais de Cristo, menos de nós. Mais de Cristo, menos de nós. Mais de uma vida regenerada em Cristo, menos de uma vida perversa. Em quinto lugar, ele fala: pés que correm para fazer o mal. Em contraste, irmãos, como aquele que anuncia as boas novas, como na verdade está lá no texto de Isaías 6, que aquele que anuncia, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do Senhor, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que traz a Sião a voz do Eterno dizendo: Deus reina, o Senhor reina. Para esses, os pés deles são considerados como pés formosos. Mas para aqueles que andam correndo para o mal, eles são considerados como aqueles que ao seu tempo, os pés deles vão se tornar escorregadios, e não se manterão em pé. Por quê? Porque, irmãos, a mentira, os prazeres da carne, a soberba da vida não permanece em pé muito tempo. Não há como andarmos na mentira e acharmos que de fato não estamos sendo contemplados pelo Senhor. Eu prefiro confessar o meu pecado diante do meu Deus e ser purificado deles, porque os seus pecados podem todos eles serem apagados pelo Senhor da glória. Quando nascemos, crescemos, vivemos, achamos que todas as coisas devem estar debaixo do nosso governo, do nosso domínio. Nos tornamos autossuficientes. Achamos que tudo que podemos fazer, tudo isso as pessoas devem se sujeitar. Buscamos alcançar o maior território possível. O homem busca poder, mas diante do prisma da Bíblia, a concepção que Deus tem em relação ao homem não é essa. O homem está caído e destituído da glória de Deus. Ninguém é justo, como a Bíblia fala, não há um justo sequer. Todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Isso é depravação total. Nessa criação que ficou sujeita à vaidade, não pelo aquele que criou, mas para aquele que foi dado autoridade, esta criação ficou sujeita de maneira que todos nós,
uma vez abrindo os olhos para este mundo, já nascemos condenados. E o problema é que achamos que somos livres, crescemos livres. Não há liberdade sem a verdade de Cristo. Não há liberdade sem a presença de Cristo. Não há liberdade sem a graça de Cristo. Não há liberdade, por isso, querido, Ele que vem facultar em nós a liberdade de Cristo. É o Senhor que veio para promover em nós a sua graça e eterna salvação. E por isso precisamos acuradamente olhar para a graça, para a salvação de Cristo e não menosprezá-las. Aleluias. Sexto lugar, irmãos, Ele detesta aquele que dá testemunhos falsos. Interessante aqui que é um dos mandamentos do decálogo. Dar testemunho falso, talvez faça uma alusão aqui a respeito de estar diante em juízo, não é isso? Dar testemunho falso proferindo mentiras. Aqui a gente vai ver que Jesus vivencia isso. O inocente está diante de uma multidão. E o que vai acontecer? Os próprios fariseus compram as pessoas para que essas pessoas possam dar testemunhos falsos a respeito dele, dizendo algo que ele não disse, ou interpretando erroneamente aquilo que ele mesmo anunciou quando estava pregando dentro do templo em Jerusalém. Dar testemunhos falsos, isso não é algo que é muito distante de nós. Em nossos relacionamentos podemos pecar por negligência, ou por cobrir uma falha de alguém e achar que a gente está participando de uma coisa louvável. Uma reunião onde tudo é tratado não conforme a vontade de Deus, mas quando os assuntos não são bíblicos, mas a resenha que realmente busca o prazer próprio, o elogio, a satisfação da carne. Irmãos, quando eu pego esse texto, eu me lembro realmente de Salmos, de número 1, porque o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha lá, Salmo de 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que ele fizer prosperará, porque ele entendeu que ele não necessita de estar assentado junto com os ímpios e andando segundo o conselho dos ímpios. Ele mesmo entendeu que as más conversações corrompe os bons costumes. Se você, irmãos, eu quero advertir exatamente, se um dia eu te levar para dentro da minha casa e começar a falar mal de fulano, ciclano, betrano, irmãos, saia, porque eu estou desligado, querido, porque o Senhor abomina isso. E aí, querido, o texto vai dizer a sétima coisa do qual ele abomina. Estamos terminando, mas diz o texto: o que semeia, repita comigo, discórdias entre irmãos. Aqui, irmãos, presumivelmente vai dizer que a pior da lista é aquele que está dentro da comunhão, mas ele está semeando discórdia. Estar dentro da comunhão,
mas ele está usando a sua boca, externando a sua impiedade com mentiras, perversidade, com fofocas. Está duro, mas é a grande verdade. E eu quero te dizer que onde tem pessoas, tem problemas. Se você busca uma igreja perfeita, quando você pisar lá, ela já vai se tornar imperfeita, porque você é imperfeito. No meio de uma igreja, tem pessoas que vão falar mal de você. No meio de igrejas, você vai se decepcionar. No meio de igrejas que eu falo, isso aqui que se vê, a igreja visível, você vai se frustrar. No meio da igreja você vai nutrir sentimentos, você vai se relacionar e você vai se ferir, se machucar. Pensa, irmãos, que não é só na igreja, dentro até mesmo das nossas próprias famílias. Contempla a família, quando uma filha carrega um rancor, uma mágoa enorme de um irmão, e não consegue mais falar com ele. Todo lugar onde há coletividade, todo lugar onde há uma aglomeração de pessoas, terá problemas. Não somente igreja, mas qualquer comunidade terá problemas. Vai ter problema de fofoca, terá problemas de pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim, vai usar uma expressão espírita, dizendo, o meu santo não vai com a cara dele. Irmãos, eu já vi isso na igreja. O crente dizer, o meu santo não vai com a cara dele. Eu já ouvi isso no meio. O meu santo não vai com a cara dele, irmãos. E aí eu pergunto, que santo é esse? Não é o mesmo dele, querido? Mas, querido, a Bíblia vai dizer que o nosso amor, o amor de Cristo, aliás, cobre uma multidão de pecados. E este amor é comunicado a nós de maneira que nós temos a potencialidade em nós de exterminarmos multidões de pecados que estão confinados aqui. Você é livre dos sentimentos pejorativos que estão vivendo dentro de você. Você é livre dessa mágoa. Você deve, sim, agora eu posso dizer, determinismo eu posso dizer, porque a palavra diz, determina que você liberou o perdão, determina isso no seu coração, eu decido, vou liberar perdão, libera perdão dentro da sua casa, libera perdão, pode ter falecido, você não tem a pessoa para liberar perdão, mas você chega diante do espelho e fala, eu decidi, vou liberar perdão em prol do meu pai, vou liberar perdão em prol da minha mãe, vou liberar perdão em prol do meu filho, vou liberar perdão em prol do meu esposo, vou liberar perdão, eu decido liberar perdão. Mas em contrapartida, aquele que está com a semente dentro do coração, e que é uma semente perversa, ele não libera, ele nutre, ele não solta, ele se agarra. E aí, irmãos, fica confinado dentro do coração, de maneira que ele fica depressivo. Por quê? Depressão, porque só saberá olhar para o passado, por um fato que foi consumado, e que ele está aprisionado, ela está aprisionada, porque a sua atenção não consegue mais estar olhando para frente, você não consegue evoluir, destravar, você não consegue olhar para frente. Quem não libera perdão só olha para trás, só anda para trás, só vive uma vida retardada, uma vida de desprocesso. Aí você, cara, me machucou, peraí, agora eu vou acabar com ele.
aquele sentimento que tem Satanás, e que eu já vi em muitos, não de nós, mas em muitos dentro da igreja, dizendo ele vai pagar. Que sentimento é esse punitivo? O teu Deus não é um Deus punitivo. Ora, se ele fosse um Deus punitivo, você não estaria aqui, você estaria em 4 palmos debaixo da terra. Por quê? Porque ele não puniu o seu pecado. E aí a gente consegue segurar, agarrar, consegue segurar. E aí, irmãos, quem enferma, quem adoece, somos nós. Mas não parar por aí, porque a mágoa está dentro e ela não consegue soltar para perdoar, mas consegue soltar as setas, os dardos para machucar, para ferir. Por quê, irmãos? Porque pessoas feridas não vão conseguir te curar. Anda com pessoas curadas, porque pessoas feridas saberão apenas te machucar. Quando eu falo andar, não é a rejeição de ter um momento em que você possa desfrutar de anunciar a palavra. Do contrário, como João fala, seria necessário vos sair do mundo. Mas nossa convivência é para impor e não para receber. Somos de uma carga positiva e não negativa. Não há neutro em nós, não há negativo em nós, só ativo, positivo. Você foi chamado em Deus para influenciar, para determinar bênçãos, para profetizar bênçãos, para mudar casas, famílias. Você foi chamado em Deus para salvar perdidos. Você só pode dar aquilo que você tem. Aquele que só tem mágoa, tristeza, aquele que só confina dentro de si a sua raiz de amargura, saberá dar apenas feridas, saberá apenas bater, machucar. Mas você não, você que nasceu do alto, querido, pode pisar no teu pé, pode te perseguir, mas você olha, dê um sorriso lindo e diz: eu estou aqui, eu te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não foi chamado de acordo com este mundo, você não foi chamado dentro dessa natureza adâmica, você é chamado de acordo com a natureza de Cristo. Cristo ama, irmãos. Se Cristo guardasse, o primeiro a ser rejeitado seria Pedro. Mas veja, quando ele ressuscita, ele vai a Pedro, e ocultamente, ele vai a Pedro, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele aparece a Pedro, porque ele mesmo não foi ferido, mas essas feridas, elas não mudam o que ele é. As suas feridas não podem mudar o que você é. Você é filho de Deus, você foi chamado por Deus, você desfruta de uma realidade soberana em Cristo Jesus. Você está vivendo um mundo que não é este, é o mundo de Deus. É um espaço fora desta dimensão, é um espaço que é sobrenatural. Você fala como alguém espiritual, você interage, se relaciona como alguém espiritual, você tem palavra de bênção. Quando você lidar com uma pessoa assim, que só sabe machucar, que te persegue, o que Tiago diz? Ele fala que você não pagará o mal com o bem, você não pagará aquela atitude perversa, maligna que foi liberada contra a sua vida, da mesma maneira. Você dará a outra face, como Jesus disse: dê a sua outra face. E aí, o que a Bíblia fala? Tiago diz que amontoará na cabeça deles brasa
de fogo. Aqui, irmãos, muitas pessoas que fazem uma exegese desse texto erradamente, porque acredita que brasa de fogo é juízo, condenação. Quando você está pagando o mal com o bem, você está condenando aquela pessoa. Não. O que está dizendo? Que você está colocando brasa na cabeça dele, é que aquilo vai arder tanto nele que vai gerar um constrangimento. Aquela pessoa se sentirá constrangida. Ela, dentro dela, das suas maquinações, ela dirá: eu machuquei tanto, eu persegui tanto, eu falei tanto, eu fiz de tudo, mas ele continua me amando. Que amor é esse? Esse gera um constrangimento, de maneira que essa pessoa dirá: eu quero o que ela tem, porque o que ela tem eu não encontro lugar nenhum. É assim, querido, a sua vida, os seus relacionamentos são impactados com a graça de Deus. Os seus relacionamentos são impactados pelo Senhor. Por quê? Porque não vive mais você, mas Cristo vive. Você pode bater no seu peito e dizer: Cristo vive em mim. Repita: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, faça o que Jesus faria, ande como Ele andaria, imagine como Ele imaginaria. Irmãos, pense como Ele, porque Ele vive. Coloque de pé. Quero ressaltar que essa palavra, ela é para todos nós. A ideia aqui não é trazer um texto que vai atingir um grupo seleto, um grupinho da igreja, mas para todos nós. Porque no final das contas, todos nós temos algumas características como essas. Alguns, diante de uma circunstância, conseguem lançar mão da mentira e usar ao seu favor. Isso vai parar no nome de Jesus. Hoje parou no nome de Jesus. Alguns veem uma situação e correm em direção ao mal. Isso parou, acabou, no nome de Jesus, porque você é nova criatura, nova criatura. Essas características não te pertencem, pertencia à antiga natureza, mas essa antiga natureza foi crucificada juntamente com Cristo, e agora você já reina nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça. Ó Deus, Tu és Senhor, ó Pai. E há muita coisa em nós, Pai, que ainda precisa, Senhor, ser retirada, Senhor. Senhor, precisamos Te conhecer melhor, Senhor. Conhecer aquilo que o Senhor, ó Pai, tem como desejo, como gosto. Se queremos viver um perfeito relacionamento, então, ó Senhor, nos rendemos a isso, a entender o que o Senhor gosta, o que o Senhor preza e o que o Senhor despreza, Pai. Nessa manhã, Deus, nós Te pedimos regeneração, Pai. Senhor, tira de nós, se há sentimentos ruins, como aqueles de soberba, de querer, Senhor, boicotar, querer anular o irmão, tira, Senhor. Como Pedro se viu, como aquele que não consegue amar, e, ó Pai, ensina-nos, como Pedro, meu Pai, recebeu esse ensino, ensina-nos a amar, Pai.